Vamos aqui então ouvir quem entende do assunto, professor Pedro Cortes, nosso especialista em clima, meio ambiente. Professor, bom, bem-vindo. Segunda vez, hein, professor? Essa semana, sim. Tem o lado bom, porque é sempre bom lhe ouvir, e o lado terrível, que é o motivo, né? Exato. Ou que são os motivos, né, professor? Tudo isso que está queimando. A primeira coisa que eu gostaria de lhe ouvir é sobre o que a Priscila Asbeck falou na entrada ao vivo dela. Que o governador da Califórnia teria usado... Bom, que foi acusado de, né? Claro, vai se defender, mas foi acusado de usar recursos hídricos, usar água, recursos hídricos, para salvar uma espécie de peixe. E aí, esse recurso poderia ter ido para ajudar na... O senhor pode nos ajudar a compreender, por favor, tudo isso? Fake news. Fake news? Fake news. Porque a Califórnia ela sofre com uma falta crônica de água já há muitas décadas. Não é de hoje que esse problema acontece e ela vem tomando medidas severas exatamente para contornar esse tipo de problema. Seja utilizando água subterrânea, seja orientando as pessoas para o melhor uso dos recursos hídricos, né, da água para abastecimento urbano. Então, realmente é fake news. A Califórnia não faria isso, né, de destinar recursos importantes para preservar alguma espécie em detrimento da população, de toda a população. Até porque esses incêndios, eles são recorrentes na Califórnia, eles vêm aumentando em intensidade e em duração. Hoje a Califórnia ela tem 78 dias a mais de incêndio por ano do que há 50 anos. Nossa. Então isso vem crescendo e seria um desatino pegar a água que seria necessária para o abastecimento urbano e para combate a incêndios e destinar isso para o Oceano Pacífico. Você vê o que é? Você vê a importância da checagem, né, de uma informação. Então, ao fazer esse tipo de afirmação publicamente, gera um debate e levanta um questionamento, porque quando você escuta de uma autoridade esse tipo de afirmação, você pensa, bom, a autoridade sabe o que está falando. Aí nós estamos aqui ouvindo o professor e dizendo que isso, na verdade, é uma fake news. Então, isso justificaria a fala do governador, porque ele mesmo em entrevista ontem falou assim, eu poderia dizer um monte de coisa, mas quer saber, eu não vou falar nada, isso é um tremendo de um absurdo. Isso justifica a postura. Imagino que ele tenha ficado muito nervoso com uma declaração desse tipo, face a toda a tragédia que ele vem enfrentando, né? Ter que lidar com esse tipo de declaração e aí ele, imagino, preferiu ficar calado a dizer qualquer coisa que... Qualquer besteira, exceder-se, né? Exatamente. É claro, assim, se alguém fala esse tipo de coisa tão grave, e se ocorrer uma acusação formal de algo, lógico, o governador vai se defender dentro do quadrado legal para isso. Professor, quando tem um incêndio dessa proporção imensa que nós estamos vendo, geralmente é um fator que influencia. A culpa dessa vez é o vento. Ou a culpa dessa vez é alguma coisa da vegetação. O que soma para a gente ver uma tragédia como essa? Então, eu vou chamar uma arte para ajudar a gente a entender melhor qual que é a dinâmica desse vento Santana, que tanto é mencionado. A Santana é o nome do vento? Vento Santana, e ele, aproveitando uma arte da CNN Internacional, a gente traduziu, nós temos no deserto a formação de massas de alta pressão. Isso gera um vento significativo que ultrapassa as montanhas, passa por outras áreas desérticas, onde ele vai se aquecendo e depois ele desce rumo ao litoral. Então, é um vento muito intenso. Se aquece. Normalmente já ocorre esse aquecimento desse vento. O que vem acontecendo é que eles têm, por força das mudanças climáticas, ele tem tido uma maior intensidade e um aquecimento maior, né? Até porque, por exemplo, o ano passado foi o segundo ano mais quente da Califórnia. Então, ele vem se aquecendo mais e isso potencializa, né? Isso alimenta mais os focos de incêndio. Agora, por que nós temos os focos de incêndio? Exatamente porque a chuva na Califórnia vem reduzindo ao longo dos últimos anos. Nós tivemos até o final do ano passado, até outubro do ano passado, em Los Angeles, tinha chovido menos de 2 centímetros de água. Imagina, a gente sofre aqui no Brasil, às vezes, com volumes superiores a 50 milímetros né, por dia. Lá não chegou a 2 centímetros. 50 milímetros é um valor muito expressivo. Uhum. E lá, ao contrário, não chove. Uhum. Então, a vegetação fica muito seca, esse vento ele vai soprando
e boa parte dos focos tem origem humana. Origem humana? De atividade humana. Do tipo, desde bituca de cigarro até desmatamento? Não, queima de resíduos, queima de lixo doméstico, fogueiras que saíram de controle, carros antigos que têm um sistema de catalisador com problema. Não sei se você lembra, que se você é nova, né? Quando lançaram os carros com catalisador no Brasil, havia uma recomendação expressa de não estacionar esses carros em cima de gramados, especialmente gramados secos, porque o gramado poderia pegar fogo, porque o catalisador recebeu uma temperatura muito elevada. Hoje os carros têm uma proteção contra isso, mas os modelos antigos ou modelos sem manutenção podem provocar esse tipo de problema. E há, inclusive, relatos com fotos, né? Nós temos aqui problemas com a distribuição de energia elétrica, né? Manutenção de árvores e tal. Lá também isso ocorre, porque eles fazem poda de árvores junto às linhas de transmissão para evitar que o fogo se propague, só que eles deixam esses troncos junto a essas linhas de transmissão. Então, ficam troncos empilhados que vão secando e ajudam a alimentar. Vira uma big fogueira, né? Exatamente. Esses troncos. Em San Diego, só para você ter uma ideia das providências que estão sendo tomadas, o governo ele vem monitorando as casas com fotografias e aquelas casas que têm o gramado um pouco mais substancioso, vamos assim dizer, essas pessoas são chamadas a podar esse gramado sob pena de multa. Quem não... Porque o que acontece? Esse gramado ele serve de combustível para que o fogo atinja as casas. Então, eles pedem para fazer uma espécie de acero em torno das casas para evitar que esse fogo chegue a condomínios, a áreas urbanas. Sim, até numa condição diferente do motivo, por exemplo, aqui no interior de São Paulo existe uma fiscalização grande com os terrenos baldios ou com muito mato, porque tem escorpião, tem bicho peçonhento que entra na casa das pessoas e pode causar um problema. Então, é esse tipo de fiscalização, claro, por outro motivo, por causa do fogo. Então, as autoridades ficam atentas para, o mato está muito alto. Não, inacreditável isso, né? Olha só essas imagens. O mato está muito alto, então fiquemos atentos. Então, eles já têm esse olhar fiscalizatório em cima para diminuir o problema. Em San Diego, sim. San Diego, atualmente, sim. E pelo jeito, professor, assim, foi tão severo, então, dessa vez, que nem essa medida de fiscalização foi capaz de... No caso do San Diego ainda não foi atingido, espero que não seja, mas está um pouco mais ao sul. Perfeito, mas, a gente está falando de locais diferentes. Em face do que aconteceu, né, em Los Angeles e na região, eles estão tomando esse tipo de providência para evitar exatamente que essa vegetação ao redor das casas, ela sirva, né, de combustível para uma propagação maior do fogo.